Bem, caros jovens, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 7 do curso Jesus Cristo Evangelho Eterno. É um prazer tê-lo conosco nesta aula. E lembrando sempre a importância de se ler, fazer a leitura do curso, que é um dos requisitos para este curso, assim como outros dos seminários e institutos. Muito bem, vamos ao início da nossa aula. Começamos a aula com esta belíssima gravura do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos a algumas afirmações muito importantes. Eu queria que você pensasse o seguinte: qual o maior milagre realizado pelo Senhor? Vamos começar com esses 3 milagres aqui. Acalmou o mar, reviveu os mortos e expulsou demônios. Qual deles 3 você acha que foi o maior? Muito bem. Já deve ter feito sua escolha, né? Agora, vamos acrescentar mais uma escolha. Tá bom? Que tal aí criou a terra? Será que esse ficou agora um milagre maior? Bom, vamos acrescentar outro. Converteu almas. É este um milagre maior do que os anteriores? Bom, ainda tem mais um para colocar. Sofreu e morreu pelos nossos pecados. Será que esse agora também não é maior que os outros? Bem, caros alunos, como já perceberam, hoje iremos falar sobre os milagres de Jesus. E a primeira pergunta a se fazer é: o que é um milagre? De acordo com o Guia de Estudo das Escrituras, um milagre é um acontecimento extraordinário, produzido pelo poder de Deus. Os milagres são um aspecto importante da obra de Jesus Cristo e incluem curas, restituição de vida, da vida aos mortos e ressurreição. Os milagres fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. É necessário ter fé para que eles se manifestem. Bom, talvez a sua mente agora venham alguns outros milagres de Jesus Cristo, alguns que ele realmente realizou durante seu ministério mortal aqui na Terra. Podemos estudar alguns desses milagres. Algumas escrituras, como essas que vão aparecer na sua tela agora, que retratam alguns dos milagres de Jesus Cristo. Nós vamos estudar algumas dessas escrituras. A primeira delas é Marcos 1, do 40 ao 42. Faça essa leitura e depois iremos ler alguns outros milagres de Jesus Cristo. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Te daremos agora mais algum tempo para você ler a próxima escritura, que é também uma demonstração de milagres, que encontra-se em Lucas 7, do 11 ao 15. Após ler essas escrituras, nós iremos debater juntos o que aprendemos aí nesta aula, duas oportunidades das 2 escrituras que nós estamos lendo agora, tá bom? Pausa o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos voltar à escritura anterior para a gente debater um pouquinho. Marcos, capítulo 1, 40 a 42, fala um pouquinho sobre um leproso que procurou o Salvador. Ele disse lá: se queres, tu pode me limpar, pode tornar-me limpo. O Salvador disse então: quero. E a lepra desapareceu. A outra escritura fala aí de uma mulher cujo filho fora levado morto, a viúva de Naim, e por
O Salvador então diz para ela não chorar, e então deu a criança de volta à vida para ela. Algumas das perguntas que podemos fazer em relação a essas escrituras seria: que aspecto do Salvador Jesus Cristo nós podemos aprender com essas duas oportunidades, assim como outras? Bom, podemos ver aí um aspecto muito importante. Essa própria escritura de Lucas 7 fala que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Talvez em todas as outras oportunidades de milagres que o Salvador fez, ele não tenha exatamente essa expressão íntima compaixão, mas em todas elas, essa íntima compaixão sentida pelo Salvador, ela é demonstrada. Talvez não esteja propriamente escrita, mas ela é demonstrada. E essa é uma das razões principais pelas quais o Salvador ele ajudava e, através de milagres, mudava a vida das pessoas. Uma outra pergunta que podemos tentar entender com essas escrituras é: como entender o Salvador tem poder para realizar, te ajuda a aumentar a fé nele? É importante ver que os profetas eles sempre disseram que o Salvador ele viria e faria grandes milagres. Então todos os exemplos, tanto esses que nós estudamos agora como outros, mencionam a compaixão do Salvador. Então nós temos que aprender a procurar sempre nessas oportunidades aprofundar um conhecimento dessa compaixão, tá certo? E aí chegamos a um ponto em que podemos afirmar claramente que quando agimos com fé em Cristo, permitimos que seu grande poder atue sobre nós e sentimos a compaixão que Ele tem por cada um de nós. Já sentiu essa compaixão do Salvador em sua vida? Já sentiu que Ele te ajudou porque Ele realmente te ama? Eis aí algo muito, muito importante de fazer. Gostaria de compartilhar então mais uma escritura. Essa escritura encontra-se em Atos capítulo 10, versículo 38. Por favor, leia essa escritura, tá bom? E procure entender qual o princípio ou qual a verdade é importante nesse versículo. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Então, o que chamou sua atenção neste versículo? Eu chamo a sua atenção para uma pequena frase: que o Salvador andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. O que significa pensar que o Senhor curou os oprimidos do diabo? Essas palavras podem ser uma referência aos milagres nos quais Jesus expulsou demônios, bem como o maior de todos os milagres que ele realizou, a cura espiritual das pessoas oprimidas pelo pecado. Apesar da cura dos males físicos terem sido uma parte importante do ministério do Salvador, seu feito era limitado a esta vida. A cura espiritual, de outra maneira, é eterna. Este é realmente o maior dos milagres. E nós precisamos entender isso de uma maneira muito clara. Gostaria agora que você anotasse no seu diário de estudo a resposta para as seguintes perguntas. O que significa um milagre para você? E por que o Salvador deleita-se em fazer milagres? Bem, faça suas anotações. Lembrando que essas anotações precisarão ser enviadas para o seu professor a fim de que receba a presença nessa aula. Pause o vídeo até finalizar a sua designação.
Muito bem. Tornamos agora para falar um pouco mais sobre os milagres de Jesus Cristo. Bom, tem uma pergunta para você. Apesar de ser importante que nós saibamos que Jesus realizou milagres ao caminhar pelas ruas da Palestina, você ainda acredita que ele continua a fazer milagres hoje ainda? E que tipo de milagres seriam esses? Queria que você pensasse agora em alguns dos milagres que talvez tenha visto recentemente na sua vida ou na vida de outras pessoas. Pois bem, sobre esses milagres, gostaria de compartilhar uma escritura que encontra-se em Éter, no capítulo 12, versículos 12 e 18. Queria que você olhasse esses dois versículos e encontrasse um princípio importante. Tá bom? Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Então, conseguiu encontrar qual é o princípio? Bem, eu gostaria de compartilhar com você este princípio. Aí, nessa escritura fala um pouco sobre milagres e que eles não apareceram sem antes que tivéssemos fé, e a importância da fé para que os milagres realmente aconteçam. Ao pensarmos no Salvador Jesus Cristo e nos milagres que ele realizou, chegamos ao ponto de afirmar que, quando temos fé em Jesus Cristo, podemos testemunhar seu poder milagroso em ação em nossa vida. Você acredita nisso, jovem? É importante que assim seja. Teremos agora o privilégio de assistir alguns vídeos que mostrarão mais alguns milagres de Cristo. E o quão importante essas demonstrações de milagres elas podem ser para cada um de nós. Esteja preparado para atentar aos seus próprios sentimentos e pensamentos enquanto assistimos esses vídeos. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Rabi, eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Leve-me à tua casa. Por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. Talita Cumi. Levanta-te. Não conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Que lindas passagens das escrituras tão belamente retratadas nesses vídeos. Muito bem, meus amigos. A pergunta que temos para fazer sobre a ponderação que temos para fazer sobre estes trechos
para saber que demonstrações de fé aconteceram durante esses milagres. O que vocês conseguiram ver? Vimos aí a cura de um paralítico primeiramente. Quem demonstrou fé? É claro que a própria pessoa paralítica demonstrou fé, mas queria que você observasse a fé daqueles que o levavam até a casa onde o Salvador se encontrava. Devido à grande multidão, eles não desistiram e tiveram a fé necessária até para colocar o paralítico pelo teto da casa, pelo telhado da casa. Também vimos uma belíssima demonstração de fé na história da filha de Jairo. Aquele homem que se prostrou aos pés do Salvador, rogou a ele, venceu seu próprio orgulho, porque era um principal na sinagoga, para poder salvar a própria filha. E finalmente tivemos uma mulher com fluxo de sangue. Alguém cuja fé achava que somente tocando as vestes do Salvador ela poderia ser curada. E assim aconteceu. Não que as vestes elas fossem a verdadeira fonte da cura, mas a fé dela ajudou a acreditar que poderia ser curada pelo Salvador Jesus Cristo. O elder Dale H. Oaks disse o seguinte: a fé é essencial para a cura dos poderes, pelos poderes do céu. O livro de Mórmon até ensina que se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Em um discurso extraordinário sobre a bênção de enfermos, o presidente Spencer W. Kimball disse: a necessidade da fé é frequentemente subestimada. O enfermo e a família geralmente parecem depender inteiramente do poder do sacerdócio e do dom da cura que os irmãos que os ministram a bênção possam ter. Quando, na verdade, a responsabilidade maior cabe àquele que é abençoado. O elemento principal é a fé exercida pela pessoa, quando ela está consciente e lúcida. A tua fé te salvou. Foi uma frase repetida tantas vezes pelo Mestre, que quase se tornou um refrão. Que princípio maravilhoso aprendemos aqui. De que realmente a fé da própria pessoa, quando está em consciência e lúcida, é a principal fonte dos milagres feitos pelo poder de nosso Salvador. Uma continuação desta citação, também do presidente Elder Oaks, diz o seguinte: ao exercermos o indubitável poder do sacerdócio de Deus, tendo em mente sua promessa de ouvir e responder à oração da fé, não podemos esquecer que a fé e o poder de cura do sacerdócio não podem produzir um resultado contrário à vontade daquele a quem o sacerdócio pertence. Esse princípio é ensinado na revelação que ordena aos elders da igreja que imponham as mãos sobre os enfermos. O Senhor prometeu que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não estiver designado para morrer, será curado. De modo semelhante, em uma outra revelação moderna, o Senhor declara que, quando alguém pede de acordo com a vontade de Deus, é feito como pede. Um outro aspecto importante, amados jovens, é a questão da vontade de Deus acontecer. Eu sei que pela fé nós acreditamos que podemos fazer todas as coisas, mas essas coisas precisam também estar de acordo com a vontade de Deus. Quando pedimos com humildade pela compaixão do Senhor, que nos permita ter um milagre em nossa vida ou na vida de outra pessoa, é preciso também entendermos que a vontade de Deus precisa estar acima da nossa vontade. Finalizando este ciclo de citações do Elder Oaks, ele diz: muitos milagres acontecem todos os dias no trabalho de nossa igreja e na vida de seus membros. Muitos de vocês já testemunharam milagres, talvez até mais
do que se dê em conta. Que maravilhosa citação. Eu também presto testemunho de que já vi muitos milagres acontecerem na minha vida e na vida das outras pessoas. Já vi o sacerdócio em ação muitas vezes. E sei que esse sacerdócio, ele tem o poder de mudar a vida das pessoas e transformar situações que nós não poderíamos mudar por nós mesmos. Eu sei dessas coisas e você também sabe. E presto testemunho do poder de Deus na vida das pessoas. E faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, gostaria agora que você escrevesse no seu diário de estudo o que vocês poderiam fazer para aperfeiçoar sua capacidade de reconhecer os milagres, sejam grandes ou pequenos, que o Senhor realiza em sua vida e ser mais gratos por eles. Faça suas anotações e não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua designação. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem. Você acabou de assistir um belíssimo trecho de Mateus 16, do 15 ao 19, onde o Senhor fala a Pedro que, por revelação, a autoridade do sacerdócio e as chaves seriam dadas a ele. Jesus concedeu aos apóstolos a autoridade do sacerdócio, que possibilitaria que eles realizassem as mesmas obras que o viram realizar. O próprio profeta Joseph disse o seguinte: o Salvador, Moisés e Elias, o profeta, deram as chaves a Pedro, Tiago e João no monte, quando foram transfigurados diante dele. Complementando nos ensinamentos do presidente Joseph F. Smith, ele diz: o sacerdócio, em termos gerais, é a autoridade dada ao homem para agir em nome de Deus. Essa autoridade foi delegada a todo homem, ordenado a qualquer grau do sacerdócio. Mas é necessário que todo ato realizado sob essa autoridade seja feito no devido tempo e lugar, da maneira adequada e segundo a devida ordem. O poder de dirigir este trabalho constitui as chaves do sacerdócio. Vemos claramente, então, irmãos jovens, que Jesus conferiu as chaves do sacerdócio aos apóstolos para que esses tivessem autoridade para dirigir a igreja, tanto antes quanto depois que eles morressem. E eu testifico a você que esse poder e essa autoridade encontra-se hoje nos apóstolos atuais, nos servos de Deus aqui na terra. E todos nós podemos ouvir seu testemunho
testemunho de cada apóstolo, deixando claro que Jesus é o Cristo. E por meio do Espírito Santo, cada um de nós individualmente pode saber que quando um apóstolo vivo presta testemunho de Jesus Cristo, ele está dizendo a verdade. Então essa foi nossa aula de hoje, para falar um pouco dos milagres e do poder pelo qual esses milagres acontecem. Obrigado por ter chegado até o fim da nossa aula. Gostaria agora que você enviasse suas anotações para o seu professor ou para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou até mesmo usando o Facebook do Instituto Aracaju. Tenha um bom dia ou noite e até a próxima aula.